Você já se sentiu deslocado nesse mundo? Não apenas diferente, mas alguém que parece enxergar coisas que a maioria prefere ignorar. Alguém que percebe tanto a beleza quanto a dor escondidas na existência humana. Se a resposta for sim, então você esteve próximo de uma das ideias mais profundas de Dostoiévski. Entre todas as suas obras, talvez nenhuma seja tão provocadora quanto O Idiota. Mas o que significa ser um idiota para Dostoiévski? E se aquilo que hoje chamamos de ingenuidade fosse, na verdade, uma das últimas formas de lucidez em uma sociedade adoecida? Dostoiévski não escrevia para confortar seus leitores. Seus livros são convites ao desconforto. Em vez de oferecer respostas fáceis, ele nos obriga a encarar perguntas que normalmente evitamos. Em O Idiota, acompanhamos a história do príncipe Mikin, um homem de coração genuinamente bondoso que retorna à sociedade russa após anos afastado. O problema é que sua bondade parece incompatível com o mundo ao seu redor. Enquanto todos estão preocupados com status, interesses pessoais, dinheiros e aparências, Mikin age com compaixão, sinceridade e empatia. É exatamente por isso que ele é tratado como alguém estranho. Para muitos personagens, ele parece um tolo, alguém incapaz de compreender como o mundo realmente funciona. Mas Dostoiévski inverte essa lógica e nos faz perguntar: quem é o verdadeiro idiota? O homem que permanece fiel aos seus princípios mesmo quando isso lhe custa tudo? Ou aqueles que sacrificam sua consciência para se adaptar às regras de uma sociedade baseada na competição, no orgulho e na manipulação? O que torna Mikin tão desconfortável para os outros não é apenas a sua inocência, é a sua capacidade de enxergar a dor das pessoas. Ele percebe o sofrimento que os demais escondem atrás de máscaras. Ele vê inseguranças, medos e feridas que muitos passaram a vida tentando esconder. Sem acusar ninguém, sem levantar a voz e sem se colocar acima dos outros, sua simples presença revela aquilo que muitos gostariam de manter oculto. E como se ele funcionasse como um espelho. E nem todos gostam daquilo que veem quando são obrigados a olhar para si mesmos. Por isso, ao longo da história, Mikin não é admirado nem celebrado. Pelo contrário, ele é ridicularizado, usado e pouco a pouco destruído. Sua bondade não o transforma em herói. E talvez seja justamente essa a parte mais perturbadora da obra. Talvez o mundo realmente tenha dificuldades em aceitar pessoas genuinamente boas. Talvez a bondade não seja vista como força, mas como fraqueza. Talvez aqueles que se recusam a jogar os jogos da manipulação acabem pagando um preço alto demais. E então surge uma pergunta inevitável. Se encontrássemos um Mikin hoje em dia, como o trataríamos? Nós o respeitaríamos? Ou falaríamos exatamente o que os personagens do romance fizeram? A bondade como uma ameaça. O mais curioso em Mikin é que ele não tenta mudar ninguém. Ele não sobe em palanques, não faz discursos grandiosos e nem se apresenta como alguém moralmente superior. Ainda assim, sua presença incomoda. Por quê? Porque pessoas verdadeiramente sinceras costumam revelar, sem dizer uma única palavra, aquilo que os outros preferem esconder. Mikin enxerga além das aparências. Ele percebe a dor por trás do orgulho, a insegurança por trás da arrogância e a solidão escondida atrás das máscaras sociais. Isso cria um efeito perturbador. Quando alguém nos vê de verdade, sem as ilusões que construímos sobre nós mesmos, sentimos uma estranha mistura de atração e rejeição. Queremos ser compreendidos, mas, ao mesmo tempo, tememos ser expostos. É exatamente isso que acontece ao longo de todo o romance. As pessoas se aproximam de Mikin porque sentem que ele é diferente, mas também se afastam porque essa diferença as obriga a confrontar aspectos de si mesmos que prefeririam ignorar. Dostoiévski compreendia profundamente essa contradição humana, talvez porque ele próprio tivesse conhecido os extremos da existência. Sua vida esteve longe de ser tranquila. Em determinado momento,
Foi preso por participar de um grupo de intelectuais considerados perigosos pelo governo russo. Chegou a ser condenado à morte. No dia marcado para a execução, já diante do pelotão, recebeu a notícia de que sua sentença havia sido substituída por anos de trabalhos forçados na Sibéria. Imagine o impacto de viver algo assim em poucos minutos, experimentar a certeza da morte e depois ser devolvido à vida. Essa experiência marcou Dostoiévski para sempre. E na Sibéria, ele conviveu com assassinos, ladrões e homens que haviam sido abandonados pela sociedade. Ali, sem as convenções sociais e sem as máscaras do cotidiano, ele observou algo que se tornaria central em toda a sua obra. O ser humano é muito mais contraditório do que gosta de admitir. Dentro da mesma pessoa podem coexistir crueldade e compaixão, egoísmo e generosidade, destruição e desejo de redenção. Essa percepção aparece em praticamente todos os seus romances. Seus personagens nunca são completamente bons ou completamente maus. Eles carregam conflitos internos profundos. E talvez seja justamente por isso que continuam tão atuais. Dostoiévski entendia que o maior campo de batalha não está na política, na economia ou nas guerras. Está dentro de cada indivíduo. Todos nós travamos batalhas silenciosas contra nossos desejos, nossos medos, nossas ambições e nossas fraquezas. Mas Mikin parece existir fora dessa lógica. Ele representa algo raro, uma espécie de pureza que o restante da sociedade perdeu ou abandonou. E essa pureza gera uma questão desconfortável. Será que realmente admiramos a bondade ou apenas gostamos da ideia de parecer bons? Porque existe uma enorme diferença entre as duas coisas. É fácil elogiar virtudes em teoria. Difícil é conviver com alguém que realmente as pratica. Alguém que não age por interesse, que não busca vantagens ocultas, que não transforma relacionamentos em negociações, que não calcula cada gesto esperando algo em troca. Uma pessoa assim acaba se tornando uma exceção. E exceções costumam incomodar sistemas inteiros. Por isso, ao longo da história, Mikin vai sendo empurrado para as margens. Não porque seja perverso, não porque represente uma ameaça física, mas porque sua existência desafia uma crença fundamental da sociedade. A ideia de que todos agem movidos pelos próprios interesses. Quando surge alguém que parece não seguir essa regra, muitos simplesmente não sabem como lidar. E quando não compreendemos algo, frequentemente tentamos ridicularizá-lo. Talvez seja por isso que o título do livro seja tão genial. O verdadeiro idiota talvez não seja Mikin. Talvez os verdadeiros idiotas sejam aqueles que perderam a capacidade de reconhecer a bondade quando ela aparece diante deles. Porque, no fundo, existe algo profundamente trágico em viver em um mundo onde a sinceridade é confundida com fraqueza, a compaixão com a ingenuidade e a bondade com a incapacidade de sobreviver. E é justamente essa tragédia que Dostoiévski coloca diante de nós, não para oferecer respostas, mas para nos obrigar a perguntar quem realmente nos tornamos: o amor, a destruição e a natureza humana. Se existe algo que Dostoiévski compreendeu profundamente, é que o ser humano raramente é destruído por seus inimigos. Na maioria das vezes, ele é destruído por suas próprias contradições. É nesse ponto que a história de O Idiota ganha uma dimensão ainda mais sombria. Ao redor de Mikin gravitam pessoas profundamente feridas, cada uma carregando seus próprios conflitos internos. Entre elas, nenhuma é tão marcante quanto Nastassia Filipovna. Nastassia é uma mulher consumida pela dor e pela vergonha. Durante anos foi tratada como objeto, manipulada por pessoas que enxergavam nela apenas algo a ser usado. Com o tempo passou a acreditar na imagem distorcida que os outros construíram sobre ela. Ela não consegue acreditar que merece amor, não consegue acreditar que merece paz. E talvez o mais triste, não consegue acreditar que sua vida possa ser diferente. Quando Mikin a encontra,
Ele vê algo que ninguém mais parece enxergar. Enquanto os outros observam seus erros, sua reputação e seus escândalos, ele percebe seu sofrimento. Ele enxerga uma pessoa quebrada, mas não condenada, uma alma ferida, mas não perdida. Esse olhar é algo que Nastácia nunca havia recebido, e justamente por isso ela não sabe como lidar com ele. Muitas vezes, quando passamos anos convivendo com a dor, ela se torna parte da nossa identidade. O sofrimento deixa de ser apenas uma experiência e passa a definir quem acreditamos ser. E é por isso que algumas pessoas fogem da própria cura. Não porque desejam continuar sofrendo, mas porque já não sabem quem seriam sem suas feridas. Nastácia vive exatamente esse conflito. Parte dela deseja aceitar a possibilidade de redenção, mas outra parte continua presa à convicção de que não merece ser salva. E é por isso que surge Egógin. Se Mikin representa a compaixão, Egógin representa a obsessão. Se um ama para libertar, o outro ama para possuir. Ele é impulsivo, intenso e dominado por paixões que mal consegue controlar. Seu amor por Nastácia não busca sua felicidade, busca sua posse. E essa diferença revela uma das reflexões mais profundas de Dostoiévski sobre a natureza humana. Nem tudo o que chamamos de amor é realmente amor. Muitas vezes chamamos de amor aquilo que é apego, aquilo que é necessidade, aquilo que é medo de perder, aquilo que é desejo de controlar. Egógin acredita amar Nastácia, mas seu sentimento carrega algo destrutivo, algo que se alimenta do sofrimento, algo que transforma outra pessoa em propriedade. Enquanto isso, Mikin tenta oferecer algo completamente diferente. Ele não deseja dominar ninguém, não deseja vencer ninguém, não deseja provar nada. Ele apenas tenta compreender. Mas essa forma de agir parece quase impossível de existir naquele universo. E talvez seja impossível também no nosso, porque vivemos em uma cultura que admira intensidade, mas muitas vezes ignora a profundidade. Confundimos paixão com amor, confundimos desejo com conexão, confundimos dependência emocional com entrega. Dostoiévski nos mostra que essas confusões podem destruir vidas inteiras. Ao longo da narrativa, os conflitos entre esses personagens se tornam cada vez mais inevitáveis. Cada decisão aproxima todos de um desfecho doloroso. E o mais inquietante é perceber que ninguém parece realmente livre. Todos estão aprisionados dentro de si mesmos. Nastácia é prisioneira da culpa. Egógin é prisioneiro da obsessão. E Mikin é prisioneiro da própria compaixão. Cada um carrega uma forma diferente de sofrimento. Cada um luta contra forças que não consegue controlar completamente. Talvez seja por isso que os personagens de Dostoiévski pareçam tão reais. Eles não são símbolos perfeitos, são seres humanos contraditórios, feridos, confusos, capazes de atos de grandeza e de destruição. E quanto mais avançamos na história, mais percebemos que O Idiota não é apenas sobre um homem bondoso tentando sobreviver em um mundo corrompido. É sobre todos nós, sobre nossas fraquezas, nossos auto-enganos, nossas paixões e sobre a dificuldade de permanecer íntegro quando tudo ao redor parece empurrar na direção contrária. O que acontece depois é devastador. Dostoiévski conduz seus personagens para o final que não oferece conforto. Apenas uma reflexão profunda sobre o preço da inocência e sobre aquilo que acontece quando a bondade encontra um mundo incapaz de compreender. Quando a bondade encontra o limite. À medida que a história avança, torna-se cada vez mais evidente que Mikin está travando uma batalha impossível. Não contra uma pessoa específica, não contra um inimigo declarado, mas contra algo muito maior. Ele está lutando contra a própria natureza humana. Durante todo o romance, o príncipe tenta acreditar que a compreensão pode curar feridas, que a compaixão pode transformar pessoas e que o amor pode resgatar aqueles que se perderam pelo caminho. São ideias belas, talvez até necessárias, mas Dostoiévski
nos obriga a perguntar algo desconfortável. E se nem todas as pessoas quiserem ser salvas? Essa é uma das questões mais profundas do livro. Existe uma tendência em acreditar que todo sofrimento pode ser resolvido com apoio, carinho e compreensão. Porém, a realidade costuma ser mais complicada. Há dores que se tornam parte da identidade. Há hábitos destrutivos que parecem impossíveis de abandonar. Há pessoas que, mesmo diante de uma saída, continuam caminhando em direção ao próprio abismo. Não porque sejam más, mas porque já não conseguem imaginar outro caminho. Mickey demora a perceber isso. Sua compaixão é tão grande que ele acredita existir uma luz escondida dentro de todos. E talvez essa luz realmente exista. O problema é que nem sempre ela é suficiente. Nem sempre ela vence. Nem sempre ela consegue superar anos de trauma, orgulho, culpa e autodestruição. É nesse ponto que Dostoiévski se afasta das histórias tradicionais. Ele não escreve contos onde o amor resolve tudo. Ele não acredita em finais simplistas. Sua visão da existência é mais dura, mais próxima da realidade, mais dolorosa. Para ele, compreender alguém não significa necessariamente conseguir salvá-lo. Amar alguém não garante sua transformação, e ter boas intenções não impede uma tragédia. Essa percepção atravessa toda a narrativa como uma sombra. Enquanto os personagens tentam encontrar algum sentido para suas vidas, suas escolhas os conduzem lentamente para um desfecho inevitável. E quanto mais nos aproximamos do final, mais percebemos que a grande tragédia de Mickey não é sua ingenuidade, é sua incapacidade de abandonar aquilo que o torna quem ele é. Ele não consegue se tornar cínico, não consegue aprender a manipular, não consegue endurecer o coração, mesmo depois de sofrer, mesmo depois de ser usado, mesmo depois de ser decepcionado inúmeras vezes, ele continua acreditando. E existe algo profundamente admirável nisso, mas também existe algo profundamente trágico, porque o mundo que o cerca não funciona segundo os mesmos princípios. A cada novo encontro, a cada nova decepção, sua alma parece carregar um peso maior, como alguém tentando segurar sozinho o sofrimento de muitas pessoas. Até que chega um momento em que nem mesmo ele consegue suportar. E talvez seja exatamente aqui que Dostoiévski lança sua pergunta mais difícil ao leitor. O que é mais sábio? Preservar a própria bondade mesmo correndo o risco de ser destruído? Ou adaptar-se ao mundo tornando-se mais frio, mais desconfiado e mais protegido? Não existe resposta simples, e o próprio romance parece se recusar a fornecer uma. O que ele faz é colocar essa questão diante de nós e nos deixar sozinhos com ela. Porque, no fundo, todos enfrentamos esse dilema em algum momento da vida. Todos nós já fomos decepcionados, todos nós já fomos usados, traídos ou ignorados. E depois dessas experiências surge uma escolha silenciosa: continuar acreditando nas pessoas ou construir muralhas para nunca mais se machucar. Mickey escolhe continuar acreditando e paga um preço altíssimo por isso. Mas talvez o verdadeiro objetivo de Dostoiévski nunca tenha sido provar que a bondade é inútil. Talvez ele quisesse mostrar algo ainda mais perturbador: que o mundo precisa desesperadamente de pessoas como Mickey, mas raramente sabe o que fazer com elas quando aparece. E é por isso que, mais de um século depois de sua publicação, O Idiota continua sendo uma obra tão atual, porque a pergunta central do livro continua viva. Quando a bondade entra em conflito com a realidade, o que acaba sendo destruído? A bondade ou nós mesmos? O verdadeiro idiota somos nós? Chegando ao final da obra, fica difícil escapar da sensação de que Dostoiévski não estava escrevendo apenas sobre a Rússia do século XIX. Ele estava escrevendo sobre nós, sobre a maneira como tratamos aqueles que são diferentes, sobre nossa tendência a admirar certas virtudes apenas à distância,
e sobre a facilidade com que sacrificamos princípios em nome da conveniência. O mais perturbador é que Mickey não fracassa porque é mau, incompetente ou incapaz. Ele fracassa porque tenta viver de acordo com valores que a maioria das pessoas diz respeitar, mas raramente pratica. Todos afirmam valorizar a honestidade. Todos dizem admirar a compaixão. Todos elogiam a bondade. Mas quando essas qualidades aparecem de forma genuína, a reação costuma ser bem diferente. A sinceridade excessiva incomoda. A bondade parece ingenuidade. A compaixão é vista como fraqueza. E a pureza passa a ser tratada como um defeito. Talvez seja por isso que o título do romance continue tão provocador, porque ele nos obriga a reconsiderar quem realmente merece esse nome. Será que o idiota é aquele que continua acreditando na dignidade humana, mesmo depois de tantas decepções? Ou somos nós que nos adaptamos tão bem ao cinismo que passamos a considerá-lo uma demonstração de inteligência? Vivemos em uma época onde a desconfiança é celebrada como sabedoria, onde a indiferença muitas vezes é confundida com maturidade, onde parecer forte se tornou mais importante do que ser verdadeiro. Aprendemos a esconder emoções, aprendemos a desconfiar das intenções alheias, aprendemos a nos proteger, mas nesse processo talvez tenhamos perdido algo importante. Talvez tenhamos perdido justamente aquilo que nos torna humanos. Dostoiévski não oferece uma solução. Ele não termina sua obra dizendo como devemos viver. Ele não entrega respostas prontas. Faz algo muito mais desconfortável. Entrega uma pergunta. Uma pergunta que permanece ecoando muito depois da última página. Se encontrássemos alguém como Mickey hoje, alguém capaz de manipular, alguém que realmente se importasse com os outros, alguém que escolhesse a compaixão em vez do interesse próprio, como reagiríamos? Nós o ouviríamos? Nós o respeitaríamos? Ou faríamos exatamente o que aconteceu no romance? Talvez a resposta seja menos agradável do que gostaríamos de admitir, porque a verdade é que nem sempre destruímos as pessoas boas por maldade. Às vezes fazemos isso por hábito, por conveniência, por medo, ou simplesmente porque sua existência nos lembra da distância entre aquilo que somos e aquilo que poderíamos ser. E talvez seja esse o motivo pelo qual O Idiota continua sendo uma das obras mais importantes já escritas. Não porque conta a história de um homem extraordinário, mas porque funciona como um espelho. E como todo espelho sincero, ele revela coisas que nem sempre queremos enxergar. No fim das contas, Dostoiévski nos deixa diante de uma escolha: continuar seguindo o fluxo de um mundo cada vez mais indiferente ou preservar, mesmo que imperfeitamente, algo da humanidade que ainda nos resta dentro de nós. Porque talvez a grande tragédia não seja parecer um idiota aos olhos do mundo. Talvez a verdadeira tragédia seja perder completamente a capacidade de sentir, de compreender, de se importar. E então a pergunta final permanece: se a bondade parece loucura em uma sociedade doente, quem realmente está fora da razão?